Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a resolução da oitava questão do grupo 1, a última de escolha múltipla da prova modelo 7 do professor José Carlos. Nos diz o seguinte: seja o diano uma progressão aritmética tal que a soma entre o termo de ordem 30 e o termo de ordem 40 é exatamente igual a 40. Nestas condições, qual é a soma de todos os termos consecutivos entre os termos de ordem 10 e 60, incluindo o termo 10 e também o 60. Bem, queremos então o somatório numa progressão aritmética de termos consecutivos de 10 até 60. Se olharmos para a forma do somatório de uma progressão aritmética, nós temos Sn igual a metade da soma do primeiro termo mais o último, isto vezes n. Bem, é preciso interpretar bem esta forma de somatório. Nós aqui temos o somatório de um determinado número de termos. Este de 1 não é necessariamente o primeiro termo, é sim o primeiro termo da soma. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se somar os primeiros termos de uma progressão, então ok, aí há de ser o primeiro, mas se somar, por exemplo, do quinto até ao 13º, este a colocar aqui já seria o quinto, ou seja, é o primeiro termo que faz parte da soma que nós vamos fazer. O diano há de ser então o último termo dessa soma, e este n é exatamente o número de termos que vamos adicionar. Bem, mediante isto eu vou colocar aqui a estrutura. Quantos termos é que serão adicionados de 10 até 60? Bem, se vocês acham 50, estão enganados, não é 50. Imaginem que iam somar os termos do segundo termo até ao quarto. Será que se eu somar do segundo até ao quarto, incluindo o segundo e o quarto, eu tenho 2 termos? Vocês fazem a diferença? Não, eu teria que somar o segundo, teria que somar o terceiro e teria que somar o quarto, ou seja, teria 3 termos. Se quisesse somar desde o segundo até ao quinto, não tenho 3 termos, mas sim 3 mais 1, porque teria aqui o terceiro, teria aqui o quarto, ou seja, tenho 4 termos a somar. Vocês têm que contar o 10, não é? Vocês contarem até 60, cabiam 50, mas vocês o 11 seria o primeiro. Mas se temos que incluir o 10, vocês aqui, contra a quantidade de termos, têm que fazer a diferença e somar 1. Ou seja, nós vamos somar 51 termos. Então vou colocar aqui S de 51, exatamente igual ao primeiro termo a somar. Se vou somar do 10º até ao termo de ordem 60, o primeiro a somar vai ser o 10º e o último será então o termo de ordem 60 a dividir por 2 vezes 51. Bem, olhando para esta expressão de somatório, para calcular este somatório eu terei que obter, se for possível, o termo de ordem 10, o valor numérico, terei que também obter o termo de ordem 60, ou poderá não ser possível, e então também me servirá obter imediatamente o valor da soma. Se eu souber a soma dos dois, pouco me interessa quanto vale cada um. Bem, e sendo assim, à partida nós não vamos conseguir, devido àquela escassa informação que temos, nós só sabemos que o termo de ordem 30 mais o termo de ordem 40 dá 40, não será possível determinarmos o valor concreto do termo de ordem 10 e também do termo de ordem 60, então eu vou à procura da soma dos dois, tentar determinar mesmo qual será o valor da soma e não qual será o valor de cada um. Serve-me a soma para resolver a questão. Como é que eu podia fazer isto? Visto que tenho este dado aqui no enunciado, o que eu vou tentar aqui fazer é exprimir o termo de ordem 10 em função, por exemplo, do termo de ordem 30. Eu poderia dizer que o termo de ordem 10 seria exatamente igual ao termo de ordem
30 e, se esse termo de ordem 30 eu subtraísse 20 vezes a razão. Reparem nisto, se vocês tiverem aqui o terceiro termo de uma determinada progressão aritmética, que é, por exemplo, igual a um determinado valor A, eu posso dizer que o segundo termo, o termo anterior, há de ser A menos uma vez a razão. Numa progressão aritmética, nós, termo para termo, adicionamos a razão. Se quisesse andar para trás, subtraria uma vez. Se quisesse definir o primeiro, eu poderia, por exemplo, dizer que era igual ao terceiro, ou seja, A menos duas vezes a razão. Eu também posso trabalhar esta ideia, andar para termos superiores. Eu poderia dizer que, por exemplo, o termo de ordem 7 seria igual ao termo de ordem 3 mais quantas vezes a razão? 4 vezes a razão. Ou seja, numa progressão aritmética eu posso exprimir os termos uns em função dos outros, mais ou menos um determinado número de vezes a razão. Dependerá depois também da ordem. Se vocês quiserem generalizar um pouco esta ideia, nós podemos dizer que U de N, seja N um termo de uma ordem qualquer, há de ser igual a U de K, sendo K um termo de outra ordem qualquer, mais N menos K vezes o valor da razão. É então desta ideia que eu me estou a servir para conseguir exprimir uns termos em função dos outros, aqui numa ideia um pouco mais globalizante. O que quer dizer, tenho então o termo, décimo termo em função do termo de ordem 30 e vou agora também fazer aqui uma definição do termo de ordem 60. Bem, mas eu vou fazer o termo de ordem 60 em função do termo de ordem 30? Vou manter a ideia? Vou fazer o termo de ordem 60 em função do termo de ordem 10? Vou fazer o termo de ordem 60 em função do termo de ordem 40? O que é que eu vou fazer aqui? Vocês têm que ter olho para estas coisas, O que eu estou a imaginar aqui nesta ideia que eu estou a colocar é depois fazer a soma destas equações, ou seja, somar o primeiro membro e também somar a expressão que tenho no segundo membro. Reparem que ao somar o primeiro membro eu vou obter aquilo que quero, que será o termo 10 mais o termo de ordem 60. Se depois também vou somar o segundo membro, interessa-me que, se tenho aqui o termo de ordem 30, eu tenha o termo de ordem 40, porque eu sei que o termo de ordem 30 mais o termo de ordem 40 será exatamente igual a 40. Então a minha ideia, neste caso, há de ser a exprimir o termo de ordem 60 em função do termo de ordem 40. Então o termo de ordem 60 há de ser o termo de ordem 40 e agora quantas vezes a razão? 60 menos 40 dá 20, então mais 20 vezes a razão. Efetuando a soma das equações, eu teria U 10 mais U de 60 igual a U de 30 mais U de 40. Reparem que as razões podem ser canceladas, daria, porque mais 20R menos 20R daria 0. Então o que é que eu descobri com esta ideia? Que a soma do termo de ordem 10 um termo de ordem 60 é igual à soma do termo de ordem 30 com o termo de ordem 40, o que será ainda exatamente igual a 40. E então eu tenho aqui o valor da soma e estou em condições de aplicar imediatamente o somatório. Apenas vou colocar aqui ainda outra ideia que nós poderíamos aplicar para achar o valor daquela soma, que tem a ver com a soma de Gauss. A soma de Gauss, aliás, esta forma de somatório bebe um pouco dessa ideia. Esta ideia só pode ser aplicada a progressões aritméticas. Imaginem que eu vou considerar aqui uma determinada progressão aritmética. Eu teria então 3, depois teria 5, depois teria 7, depois teria 9, teria ainda 11 e teria ainda 13. E reparem que eu posso somar as extremidades. Imaginem que eu só queria fazer o somatório destes termos. E a ideia que eu estou aqui a pensar é que a soma dos termos nas
extremidades, ou seja, se eu imaginasse aqui uma posição central e a soma dos termos equidistantes desta posição central, reparem que dá sempre a mesma quantidade. 13 mais 13 daria 6, reparem que 5 mais 11, 6 quer dizer 16, 5 mais 11 daria 16 e 7 e 9 também daria 16. E esta ideia irá funcionar para todas as sucessões de números que se encontrem numa progressão aritmética. Tem é de ser consecutivos, não tem necessariamente que ser o primeiro termo da sucessão em causa, mas tem de ser uma progressão aritmética e vocês têm que considerar termos consecutivos, que é o caso. Batendo nesta ideia, reparem na seguinte situação. Reparem exatamente na seguinte situação. Eu vou colocar ali o termo de ordem 30, vou colocar assim aqui o termo de ordem 30 e depois teria assim aqui o termo de ordem 40. E aqui no meio teria o termo de ordem 31, 32 e por aí em diante. O que eu sei aqui é que a soma destes dois termos é exatamente igual a 40. Se eu imaginasse a tal posição central aqui da sucessão de termos, e agora reparem no seguinte, é que o termo de ordem 10, encontra-se à mesma distância do termo de ordem 30 do que o termo de ordem 60 está à mesma distância do termo de ordem 40. Ou seja, este termo de ordem 10 e este termo de ordem 60 são equidistantes da posição central, sendo assim, a sua soma teria de ser igual a 40 também. E visto isto, estou agora em condições de fazer o cálculo do somatório. S de 51, a soma daqueles dois dá 40, a dividir por 2 vezes 51, ou seja, a soma destes 51 termos daria 20, 20 vezes 50 dá 1000, mais 20, 1020. E sendo assim, a resposta correta seria a opção B. Fico-me então por aqui, quando à resolução dos itens de escolha múltipla, e voltarei para resolver também o mais que puder na fase no grupo de desenvolvimento. Por isso, até já e um grande abraço a todos. Tchauzinho.